Então, gente, tem um monte de pessoas, um monte de meus seguidores pedindo pra eu falar sobre esse caso aí, né, gente? Envolvendo o Benício Huck, né, que é o filho do Luciano Huck, todo esse caso que aconteceu aí, né, envolvendo a namorada dele, a Antonella Braga. Pelo que eu entendi, né, gente, vou soltar o vídeo do cara explicando mais certo pra eu não falar tonteira aqui. Mas pelo que eu entendi, né, gente, são amigos, influenciadores, né? Que foram para uma festa juntos e ficaram descobrindo que a Tarda Antonella, né, gosta, né, de dar em cima dos namorados, né, das suas amigas influenciadoras, né, gente. Vamos ver esse vídeo aqui para entender melhor. Vamos entender toda essa treta aqui em um minuto? Resumindo, é o clássico, adolescente brigando por causa de macho e eu com 25 anos na cara acompanhando tudo. Eu fiz até um mapa da fofoca aqui pra vocês conseguirem entender tudo, então vamos lá. Essas 4 adolescentes que são famosas aqui no TikTok sempre fazem viagens juntas pra gravar conteúdo. A treta começou em uma primeira viagem, quando a Júlia Pimentel tinha brigado com o namorado e a Antonella Braga foi lá no quarto consolar ela porque ela tava chorando. Só que segundo a Júlia, a Antonella depois falou assim, e se eu ficasse com o namorado dela, será que ela ia descobrir? Nessa mesma viagem, a Antonella tinha perdido o horário de jantar e foi pedir nuggets pro namorado da Júlia. A Júlia achou isso tudo um absurdo e parou de falar com a Antonella. Depois a Antonella se pronunciou e disse que esse papo de falar do namorado da Júlia nunca existiu. No meio disso tudo, a Liz Macedo apareceu num podcast com o namorado dela falando que a única vez que eles tinham brigado foi porque alguém ali do meio deles tinha dado em cima dele. Isso ela já cortou relações com a Antonella e parou de falar com ela também. Até que numa segunda viagem, a Duda Guerra descobriu que a Antonella tinha pedido pra seguir um perfil privado do namorado dela, que é o filho do Luciano Huck. E no pronunciamento da Antonella, ela disse que a Duda foi super grossa com ela e chegou no meio de todo mundo com o celular na mão e falou: "Por que tu tá seguindo meu macho?" Isso deixou ela super constrangida e fez todo mundo se unir pra excluir ela. E as pessoas que acompanham elas que começaram a perceber que a Antonella tava excluída e que várias meninas que estavam lá junto começaram a tratar ela com desdém. Pra terminar, a mãe da Liz Macedo apareceu e vocês não vão acreditar no pronunciamento dela. Vocês estão do lado de quem? Olha, eu acho que adolescente foi feito pra isso mesmo, brigar, chorar e dar trabalho pros pais. Pois bem, no fim da viagem, quando os pais foram buscar eles, a mãe da Liz Macedo apareceu, falou com todo mundo, abraçou todo mundo, mas segundo ela mesma, ela se recusou a abraçar a Antonella. Detalhe, ela é psicóloga e tratou uma adolescente desse jeito. Bom, gente, olha, vocês sabem que eu não gosto de polemizar assuntos, que eu não gosto de falar muito o que eu penso, o que eu acho. Mas, enfim, vendo aí o caso todo, né, tá dando a entender, né, que a Antonella, ela é uma pessoa, assim, que não dá pra se confiar, né, gente? Mas, enfim, né, tudo depende, né, gente, da questão também, nem tanto da pessoa, né, do caso dessa menina, da Antonella. Depende também de como que o companheiro dessas outras meninas, essas outras influenciadoras, que inclusive eu nem conhecia, né, gente, pra falar a verdade pra vocês. Eu só conheço, na verdade, a Duda Guerra e o Benício Huck, né? Os dois, só que eu tenho conhecimento. Mas, assim, vale da confiança também do namorado, né, gente? Tipo, fiquei sabendo que Duda Guerra, ela descobriu, né, que o Benício Huck, ele tinha um Instagram um pouco, assim, mais privado, né, pra ter mensagens privadas com pessoas. Então, né, gente, aí nessa história, todo mundo, eu acho que tem um pouquinho de culpa nessa história, né? A Antonella por ficar, assim, se envolvendo, né, gente, com namorados de suas amigas. As amigas por, digamos assim, dar muita confiança pra tarde Antonella. E também os namorados dessas amigas, né? De serem, digamos assim, infiéis, de dar muito lado pra essa Antonella. Então, vale do tipo de companhia que você tem, né, gente? Vale do tipo de confiança que você dá pra uma amiga, né? Dependendo do tipo de confiança que você dá pra uma pessoa mesmo, ela acaba tendo a liberdade mesmo de se envolver com o seu próprio namorado, não é verdade? Então, eu acho que nessa história aí vale se repensar. Eu não vou ficar no lado de ninguém, mas eu acho que tem um dedinho, assim, de erro de todos, porque, como o cara aí do vídeo falou, todos são adolescentes, né? São pessoas imaturas ainda e vão cometer erros, né, gente? Vão cometer erros. E o mais errado nessa história toda, né, que estão falando aí, né, gente, Duda Guerra, ela ter exposto, né, o filho, né, do Luciano Huck e tudo mais.
Mas, enfim, né, gente? Cada um tem um jeito de se defender. Eu descobri que todo mundo acabou se pronunciando, acabou até o namoro do filho do Luciano Huck. Mas, enfim, então acho que estão dando muito pano pra manga também pra essa história toda, né, gente? É uma história de adolescente, é uma história que, assim, se existia já digamos assim, essa desconfiança entre as meninas, que a Tarde Antonella fosse uma amiga infiel, elas nunca deveriam ter dado muito lado para ela, né, gente? Se é que vocês me entendem. E no caso, como eu falei para vocês, todo mundo aí nessa história é um pouquinho errado. Como eu falei para vocês, Antonella por querer dar em cima do namorado das amigas, as amigas por confiarem demais na Antonella e também os namorados das amigas por, né, digamos assim, dar uma confiança, se é que vocês me entendem, uma confiança a mais pra amiga das namoradas deles, né, gente? Então, enfim, nem sei o que dizer. História bastante crítica, né, gente? Eles entendem.